Olá, mundo. Olá, companheiros e companheiras, loucos do mundo. Estou numa segunda-feira, dia 10 de setembro de 2012. Não tenho nenhuma pretensão em relação a minha pessoa, em relação à questão pessoal, mas eu quero aqui refletir para vocês uma coisa que afeta muitas famílias brasileiras. Uma dessas coisas, praticamente a única coisa, afeta tanto que, que foi uma das coisas que fez eu fazer parte da banda de grupo de punk rock chamado Os Insurgentes. Uma letra chamado Desemprego. Banda do qual eu não faço parte, só fiz parte durante um ano no máximo. Inclusive o Praxedes, que é o vocalista dos Excomungados, ele me chamava de o vocalista fantasma. Praxedes. Que assumiu o comando do Excomungados depois da saída do Falcão. Pai do nosso querido irmão e falecido Johnny Raoni, e professor meu de geografia no segundo ano do colegial, sinal. Letra tal, assim, que lembra algumas coisas, assim, do tipo desespero que atinge o homem moderno e a mulher também, claro, a humanidade em si, chamado desespero. Parte desse desespero, ela vem com o sentimento da não localização no mundo. No mundo do trabalho. O homem é um ser que é um saco de músculo. É um ser muito tosco, o homem. Porque ele só sente o valor da sua existência através do trabalho. Aí todo o resto ele vê como complemento. Tipo, por exemplo, amor, família, atenção, valores, ética, valores filosóficos, valores em gerais, tudo vem em relação à questão do trabalho. O homem é um bicho tosco. Se não tiver trabalho, o homem está fudido, resumindo, em poucas palavras. Hoje é segunda-feira. Hoje eu estou passando mais um dia de uma segunda-feira. Saí pronto para o trabalho, fiz o bandeco. Feijão e farinha, puramente.
feijão, farinha e arroz. Bandequinho. Praticamente dentro das condições de pagar para trabalhar. Moro hoje na região do Nemari, que é do outro lado da rodovia 277. Do outro lado do quê? Da Borda do Campo. Borda do Campo, que é o bairro em que tem uma referência dentro de São José dos Pinhais como a saída principal para Santa Catarina. E a entrada para outras rodovias. Hoje, eu não tive a oportunidade de poder trabalhar. Hoje, segunda-feira. Não tenho cabeça para escrever nada. Mas eu tenho algum tipo de fôlego para deixar para vocês a minha insatisfação em relação à falta de coerência em relação a muitas coisas, inclusive a nossa política. Mas eu não culpo apenas a política por falta de coerência. Eu culpo a própria sociedade por falta de coerência. Porque é muito fácil reclamar apenas da política e, tipo, a nossa sociedade dizer, é tudo culpa da política, tudo culpa da política e tudo culpa da política. Tudo fica resumido em relação àquelas pessoas que souberam mais ou menos fazer um drible dentro do sistema funcional da instituição para ganhar uma grana como funcionário público em cima do povo, né? Só que o povo, ele paga caro para ter eles para culpar e não faz a sua parte, em parte. Quem é o povo? Não sou o povo, mas faço parte do povo. Sou um dos poucos negros, pardos, que está fora da estatística de jovem, pai, punk, preto, de 30 e poucos anos, que não enfrentou uma cadeia, por exemplo. Eu enfrentei 2 Enems, enfrentei um vestibular e, de acordo com o acúmulo de conhecimentos que eu tive desde a primeira fase da minha vida de estudo dentro da escola pública, não foi capaz, não que eu não fui capaz, mas o acúmulo que eu tive de conhecimento foi extremamente insuficiente, a ponto de eu não lograr nenhum bom resultado, tanto no Enem quanto no vestibular. Mas eu sei que se tivesse tido
uma boa formação dentro do ensino básico, principalmente básico, e principalmente fundamental, e principalmente dentro do ensino médio, principalmente em todas as áreas de ensino, talvez eu tivesse capacidade para eu pegar e passar pelas provas que hoje nós precisamos fazer para legalizar uma palavra institucional chamado capacitado. Eu tentei enfrentar a questão política. Sou um sujeito de esquerda pelo desenvolvimento, mais ou menos no primeiro ano do colegial, eu me identifiquei com a ideia socialista, porque eu li alguns livros, né, que me fez parar para pensar sobre algumas coisas, sobre a existência humana. Eu posso dizer que eu descobri o socialismo assim como Antero de Quintal, o português poeta Antero de Quintal. Não foi sobre estímulo de ninguém que eu descobri o socialismo. Foi sobre o meu próprio interesse e, de acordo com as minhas descobertas dentro da literatura. E por isso me identifiquei com o socialismo. Depois, quando eu percebi que existia um mundo socialista, as ideias socialistas e tudo mais, eu fui em busca tanto de conhecimentos, através de algumas teorias que eu conseguia colher dentro do estudo, quanto de pessoas. Mas a partir do momento que eu descobri a ideologia socialista através das pessoas, eu demorei em torno de 2 anos e meio para perceber que a capacidade humana ela é muito fraca em relação à concepção de seus valores, de sua ética e de tudo mais. Infelizmente, eu descobri que o socialismo em São Paulo, por exemplo, onde foi o lugar que eu exerci, parte da minha existência política e material, que o socialismo era uma ideia privilegiada de classe privilegiada, de uma esquerda caviar, de pessoas que faziam voto de pobreza na universidade e que se diziam socialistas.
convivi com pessoas da USP durante no mínimo 10 anos. É quase contemporâneo o tempo que eu passei de rolê punk. O punk foi uma das melhores coisas da minha vida. Mas essa foi uma das melhores coisas da minha vida porque eu, eu sabia o que eu queria encontrar dentro do punk. O que eu busquei dentro do punk foi um argumento que deixasse claro a contestação humana, a indignação humana, o questionamento humano frente a certas coisas que não têm explicação. Outras pessoas, muitas outras pessoas, vão atrás do punk por outros interesses. Alguns querem simplesmente pegar e dizer para o pai e para a mãe: papai, mamãe, eu sou rebelde. Agora vocês têm que me respeitar. Outros pegam e saem de uma questão de práticas ilícitas dentro da Constituição. Não tem como se identificar em outros meios, ver ali um canal onde um monte de jovens parece que quer provar alguma coisa. Eles têm uma chance de pegar e de apadrinhar. Imagina um monte de pré-adolescentes dizendo: mamãe, papai, me respeite porque eu sou rebelde. Sabe? O mais engraçado é que, que quando foi procurar o punk não foi nada por isso. Nunca quis provar nada para ninguém. Apesar de parecer contraditório o fato de eu estar gravando parte desse depoimento aqui. Por causa da falta de trabalho que estamos enfrentando em 2012. Eu bati na casa de 3 pessoas para conseguir trabalho hoje. Não consegui. O meu encarregado simplesmente falou que não tinha condições de trabalhar. Por quê? Porque o mercado, ele não explicou com essas palavras, mas eu, de acordo com o conhecimento que eu adquiri, tanto pelo meu próprio interesse, quanto pela aprendizagem macro, social, política, econômica que eu tive dentro do punk e tanto dentro do meu exercício de militante quanto zapatista, eu entendi que nós estamos na cabeça de uma recessão econômica. Talvez repetindo
início do milagre econômico dos anos 80. A década perdida. E eu, infelizmente, não tenho nenhuma proposta política em relação a isso. Eu sou um indivíduo que se desenvolveu sozinho em relação à questão da ideologia política. E também em relação à questão filosófica. E acabei construindo para si próprio uma própria linguagem de interpretação do mundo. Eu nunca me declarei, se alguém me conhece, que está assistindo esse vídeo, eu nunca me declarei totalmente ateu. Nunca. Eu já quis ser ateu, mas nunca consegui ser ateu plenamente. Eu tentei, na época romântica, em que acreditava plenamente nas palavras impressas pelo anarquismo, como uma pessoa que não acreditava em Deus e que não acreditava em outras coisas, assim, tipo espirituosas e qualquer outra coisa, assim. Só que teve uma pessoa que eu tive a oportunidade de talvez conseguir interpretar o mundo de uma forma materialista, só que ela mesma, por mais forte que fosse, por mais convincente que fosse, ela não conseguiu me influenciar em relação a isso. Por exemplo, eu aceitava a ideia do Sartre de ser agnóstico, existencialista agnóstico. Eu sabia que, tipo, e eu sei até hoje, que não existe uma explicação coerente para a existência humana, mas que existe força superior que nos colocou aqui. Que tem alguma explicação, não sei qual, talvez uma explicação além do mundo, uma explicação em relação à questão da nossa existência. Saca? Estou tentando terminar esse livro. Muito obrigado, Ignácio, pelo seu trabalho. Se ainda você estiver vivo. Se você não estiver vivo, eu quero que seus filhos fiquem agradecidos pela contemplação que eu tive na obra sua. Eu li apenas 2 livros seus, esse é o terceiro.
Primeiro eu li o Zero, depois eu li o Manifesto Verde, e agora eu estou lendo o Bebel, que é a Cidade Comeu, que é a, a- algo muito parecido com o que eu estou passando, inclusive, nesse momento. Você tenta retratar os anos 60, mas dá para perceber que tem muito dos anos 80. Aqui, na década de 80. Toda aquela depressão, tá? Estou gravando esse vídeo porque hoje, segunda-feira, dia 10 de setembro de 2012, vai fazer um mês que eu estou desempregado e eu estava fazendo bico, tentando aí garantir a proteína de soja, banana, feijão, essas coisas. Eu bati em 3 casas e não consegui um serviço temporário. E outra coisa, que é muito complicado explicar isso para quem der atenção para esse vídeo, muito complicado explicar. Não dá para aceitar qualquer emprego, primeiramente. Mas quem é que não dá para aceitar qualquer emprego? Um cara que é pai, não dá para aceitar qualquer emprego. Ele tem um custo de vida para ter que responder, ter que corresponder. Eu saí de um trabalho que eu ganhava em torno de R$ 700. Eu pedi demissão desse trabalho porque meu custo de vida é no mínimo de 1.350. Ah, mas você é capitalista, consumista? Não, não sou capitalista, consumista. É porque o custo de vida está caro. O aluguel está caro, o feijão está caro, o ovo está caro. Sabe quanto custa o ovo aqui, os ovos aqui na vila? R$ 3,49 a dúzia. R$ 3,49 a dúzia. Com o trabalho que eu exercia antes disso, sabe quantas horas eu precisava trabalhar para garantir uma dúzia de ovos? 1h30. Mais ou menos isso. Não sou um bom matemático, mas eu sei que eu estou dentro dessa margem. Eu sei que eu estou calculando mais ou menos certo. Uma hora vendida para um ser estranho. Uma hora vendida da sua vida. 1h30 vendida da sua vida. Para um ser que você nunca vai ver. Um ser que você nunca vai olhar nos olhos. Mas que tem funcionários e que tem autoridade para chamar você de vagabundo. Uma pessoa que chega e tem o poder de contratar pessoas e de ter um Estado ao seu lado, te apontar o dedo, te apontar a arma
na cara e chamar você de vagabundo, lixo humano, vagabundo. Foi mais ou menos... Eu enfrentei isso muitas vezes. E não só eu, como também milhões de outros jovens pretos. Eu dedico parte desse depoimento para a campanha contra o genocídio da juventude preta, tá? E agora estamos em um enfrentamento político muito grave. Não estamos enfrentando uma guerra contra os brancos no Brasil, porque não existe brancos no Brasil. Existe um genérico de brancos, uma generalização de quem é branco nesse país. Boa parte dos descendentes europeus que vieram para cá são todos mestiços, né? Tipo, polacos, misturado com ciganos, misturado com judeus de tendência ibérica e italianos que no sul da Itália são misturados com mouros, que é diferente do pessoal que é do norte da Itália, que é um pessoal mais branco, que é um pessoal mais louro, que é um pessoal mais tom claro, que já é misturado com um monte de outros tipos de brancos também, né? Não existe o branco caucasiano nesse país, por invenção de um discurso aí que fica rodando nesse meio. Inclusive o caucasiano é turco e não nórdico. O caucasiano branco, ele está mais pro lado da Turquia, da Armênia, isso, daquilo. Quando você fala caucasiano nórdico, é uma das piores burrices declaráveis que pode existir nesse país. Não, eu não. Para mim isso é uma piada. Meu senso de humor é um pouco crítico assim em relação a isso. Mas nórdico, caucasiano, nossa, é uma história absurda que às vezes a gente tem que escutar, cara. O negro, ele tem, sim, vamos dizer, o negro ele tem sim, tipo, uma afirmação em relação à identidade desse país. Por quê? O negro africano. Porque parte dos negros africanos, eles não se miscigenaram. Eles foram trazidos direto da África, escravizados aqui. E eles não tiveram uma mistura em parte deles. Por quê? Bom, de acordo com as pequenas leituras que eu fiz, os negros africanos, eles em parte, eles foram devolvidos, né, para a África. Em parte, eles foram, em grande parte, eles foram massacrados, mortos, exterminados. Em outra parte, eles foram escravizados. E esses que foram escravizados, metade,
ou mais da metade, se misturaram e uma outra pequena parcela desses negros africanos, eles conseguiram criar uma resistência dentro dos quilombos. A única forma de mistura que eles tiveram foi em relação às suas próprias nações, como africanos, negros africanos, né? Porque muitos deles vieram como filhos de reinos que existiam na África, em vários países da África, em vários países da África. Então, tipo, José era do reino Cabeça de Leão, Maria era do reino Folha da Árvore, não sei o que, era do reino tal, e assim por diante. Então eles eram misturados dentro da questão como povo político, porque étnico, eles praticamente são da mesma raiz. A diferença está dentro da questão político-econômica. Então todos chegam aqui negros. E todos chegam negros. E são tratados como se nem fossem seres humanos. E simples objetos. De cobiça, de lucro fácil. Por que objetos de lucro fácil? Porque aqueles que trabalhavam de verdade, metiam a mão na massa, eram negros. E toda aquela gente honesta, que se dizia trabalhadora, né? Que se dizia honesta e trabalhadora, que adquiriu riquezas porque estava trabalhando, porque eram bons trabalhadores, essas pessoas não trabalhavam, para falar a verdade. Elas utilizavam essa mão de obra, assinavam pela produção, a produção que era feita por outras pessoas, que não eram considerados seres humanos, como os escravos negros e escravos indígenas. Alguns que se submeteram porque graças a Deus, graças a eles próprios, eles não se submeteram a servir a essa escravidão que hoje, por exemplo, hoje estou reclamando o dia de serviço. Eu tenho em minhas mãos a Gabriele. Só que eu nunca fui um bom digitador.
e nem um bom escritor. Pra falar a verdade, eu não sei escrever, não sei nem ler. Eu sei assimilar, interpretar essas coisas. Já criei coisas? Já. Já criei coisas. Já criei mundos? Já criei mundos. Já criei universos, já criei várias coisas com a escrita. Mas eu não tenho um bom domínio sobre a técnica da escrita portuguesa parnasiana que é necessário ter quando você está fazendo letras, por exemplo. Ou quando você vai entrar em qualquer faculdade. Dependendo, né? Se for uma faculdade séria. Eu ia escrever aqui com a Gabriele um desabafo sobre o desemprego. Mas aí a Gabriele, ela sentiu falta eu lembro de uma frase que minha mãe sempre me fala aí, eu fico dando risada, tô assim. Que nem relógio trabalha de graça. Nem relógio trabalha de graça. Porque até mesmo um relógio precisa de dar corda. E a Gabriele, ela precisa de óleo, cinja, aquele óleo específico, tal. Quando eu tentei bater mais ou menos algumas palavras aqui, algumas letras, ela me cobrou. E eu pensei, por que não colocar óleo de cozinha normal nela? Eu pensei, porra, mas não é esse óleo que ela cobra. Ela cobra óleo diferente, um óleo de linhaça. Pá, mas para escrever uma par de palavras aí, vale a pena pegar e tipo colocar óleo de soja e tipo e condicionar os seus pensamentos numa palavra, numa página. Não, não, nenhuma forma. Eu acabei de encontrar jogado numa caçamba uma máquina Olivetti. Ela tá com uma mola quebrada de uma digitação e tem mais 5 molas, em torno de 5 molas enferrujadas, perdidas. Quer dizer, tem em torno de 6 digitações condenadas ali. Isso só simplesmente aconteceu por falta de cuidado. Eu moro numa quebrada. Não estou dirigindo ainda e nem pilotando. Então, tipo, essa máquina ela deve pesar em torno de uns 15, 20 quilos, por aí. Não dá para levar numa mochila normal. Você tem que pegar uma mochila especial para comportar, porque ela é grande.
A Gabriele, por exemplo, ela é pequena, ela é portátil, é uma coisa que dá para levar numa mochila. Mas a Olivete que eu encontrei, ela não é, ela é grande. Ela tem 6 digitais para ser consertadas. E eu geralmente não tenho muita vontade de escrever, não tenho muita vontade de ler, não tenho muita vontade de pensar em nada. Eu só tenho vontade de trabalhar. E hoje, que novamente fui dispensado para um trabalho temporário, eu não vou sair por aí catando latinha, nem dançando para ninguém, pagando mico. Porque primeiro eu não tenho nada para provar para ninguém, né? E nem tem aquele lance lá de que todo negro tem que ser palhaço, né, para conseguir sobreviver. Palhaço todo mundo é, sem precisar pagar mico. Eu decidi não pagar mico na vida. Por isso que eu estou fazendo uma declaração. Apesar de que, de uma forma ou de outra, é uma forma de pagar mico, mas pelo menos não estou pagando mico colocando a cabeça do Pateta no meu cérebro. Ou a perna do Pernalonga no meu braço. A perna do Pernalonga no meu braço, ou os dentes do Pernalonga nos meus dentes, ou o bico do Patolino nas minhas costas, ou nas minhas omoplatas. Eu me identifico muito com o Patolino, não sei porquê. Talvez porque ele seja muito chato. Você já percebeu que o Patolino ele não se corrompe, né? Ele é tentado a se corromper, mas nunca se corrompe. Ele quer algo para si e nunca consegue ter. Eu lembro de um personagem lá do Lima Barreto lá falando, eu acho que no livro dele sobre um não sei o que, Luiz Caminho, não sei o que, pá, Gama e tal, falando sobre uma pessoa assim. E sofre as últimas consequências por isso. Ah, deixa eu mostrar a máquina Olivetti para vocês que eu achei. O modelo dessa máquina é o Linha 98, Olivetti Linha 98.
Eu coloco o jornal em cima, claro, para evitar poeira, que pode prejudicar mais ainda aquilo que já não está funcionando bem. Eu gosto desse cara pra caramba, meu irmão. Tá escutando? O canto dos pássaros. Eu estou. Sorte minha.
Martins Fontes. Martins Fontes. A Vida de Maria Sabina, publicado pela Martins Fontes. Martins Fontes é uma família legal. Numa certa época vieram jovens de ambos os sexos, de cabelos compridos, com roupas estranhas. Vestiam camisas de várias cores e usavam colares. Vieram muitos. Alguns desses jovens me procuravam para que eu fizesse veladas com o pequeno que brota. O pequeno que brota é um cogumelo. Viemos à procura de Deus, diziam. Para mim, era difícil explicar-lhes que as veladas não eram feitas com a simples intenção de encontrar Deus, e sim com um propósito único de curar doenças de que padece nossa gente. Essa verdade única e crua das pessoas que vêm e intercedem por nós e não querem nada por isso, em troca. Mestre Irineu, Maria Sabina. São João, que é o padroeiro daqueles que estão em missão, e algumas literaturas a mais aí. Eu queria agradecer também a algumas pessoas da comunidade, mas eu tenho que ser muito discreto em relação a isso. Tem muitas pessoas que eu sou agradecida, mas não posso falar o nome. Mas tem algumas outras pessoas que eu posso pegar e falar o nome. Eu estou muito agradecido pelo Padre Jaime, Padre Serginho, pela Solange, que nos socorreu e nos socorre até hoje, para falar a verdade. Pelo Adelac,